Hoje são 7 de junho de 2018, no gabinete da Promotoria de Justiça, presente o promotor Rodrigo Aquino Silva, para oitiva em termo de colaboração no processo criminal 00-15-211-63-217-814-0051. O colaborador é o senhor, seu nome completo? Samuel da Conceição Fernandes. Neste ato, acompanhado da advogada Glória Silva Freitas, OAB Pará, 27028. Ok. Samuel, como colaboração e como colaborador neste ato, o senhor se comprometeu a dizer a verdade sobre esses fatos aqui que serão relatados, que envolvem fornecimento de combustível para terceiros particulares, Sim. que não eram pessoas funcionárias da Câmara. E o senhor, por conta disso, também renunciou o seu direito ao silêncio como forma de colaboração com a Justiça. O senhor confirma? Sim, senhor, confirmo. O seu depoimento será prestado de livre e espontânea vontade? Sim, senhor, será... O senhor se obriga a dizer a verdade? Sim, falar a verdade, o que eu souber e vou estar falando. Ok. A denúncia consta já ajuizada que, além do senhor, a Edirlane Pedroso Lopes, o Sebastião Oliveira Lopes, Antônio Ivo Gomes de Lima, Raimundo Ivanilzo Correia Branco, Marcos Luiz Rocha Costa, José Adenilzo Correia Branco, Ramilson Prestes dos Santos e Socorro Bessa Leal, todas essas pessoas receberam combustível ou do senhor ou do Reginaldo, mas que sempre quem repassava era o senhor. E por conta disso, essas pessoas foram denunciadas, juntamente com o senhor, pelo crime de peculato em continuidade delitiva e em concurso de pessoas. Sobre esses fatos, o que o senhor pode trazer como colaboração? Bom, doutor Aquino, as requisições da Câmara, ela tinham dois tipos de requisições, né? Na realidade, tinha a requisição da Câmara, com timbre da Câmara, timbrada, e também o vereador Reginaldo Campos tinha pedido que fosse pego uma requisição de combustível no posto, tanto no posto Terra, princípio, em 2015, também no posto Alfa, para que fossem essas requisições, quando fosse necessário, dadas para pessoas que não fosse a serviço da Câmara ou alguma situação que fosse para o trabalho da Câmara, né? Certo. Essas requisições que eram requisições com timbre da Câmara, elas eram as requisições que eram dadas aos vereadores numa cota que eles tinham de 150 litros, outros de 200 litros também, tinham uns dois, outro de 180 litros, dependendo da negociação que tinha com o vereador, e também tinha outros que sempre se utilizavam a mais desse combustível, dessa cota, acima dessa cota, e era dada essa requisição branquinha com o timbre da Câmara, que era dado, no caso, para os vereadores e também para abastecer os carros da Câmara e também os carros que eram locados, no caso, um que ficava comigo, em algum momento alguns ficavam com o vereador, ou José Carlos, alguma coisa como precisava, que era também repassado para ele. E também, quando se precisava algum funcionário, no caso do gabinete, em algum momento que precisou, foi dada essa requisição branca. Em algum momento, quando se precisava para atender uma situação que fosse utilizar uma outra pessoa que não fosse da Câmara, era se utilizada essa outra requisição no caso do posto, mas não vinha com o nome do vereador Reginaldo Campos no tempo, e também vinha só o nome do vereador que era colocado com caneta, e também vinha também a minha assinatura com o meu carimbo. Sendo que essa nota, essa requisição que era dada tanto a branca quanto essa outra
que foi dada pelo posto terra no momento, ou no ano de 2015, e essa de 2016 lá do posto Santa Isabel, elas eram pagas na nota da Câmara mesmo, toda. Tanto requisições que foram usadas no período de campanha também, e também para outras pessoas que, no caso, até eu mesmo admito ter dado algumas requisições para pessoas que não eram da Câmara. No caso da Edirlane, eu cheguei a dar a requisição, essa requisição que era, doutor, no caso, com o nome do Reginaldo, porque eu sempre alegava que era uma requisição do vereador Reginaldo Campos, né? Para o seu Correia também. Eu acredito que na maioria deles, doutor, eu quero também ser justo também, e se não fosse também, como eu tenho sempre posto, que não teria nenhum problema de chegar e falar. Porque como vinha-se o nome do vereador Reginaldo em cima, sempre quando eu falava, eu alegava que aquela requisição era do vereador Reginaldo Campos, que ele tinha um contrato no posto, que ele tinha. No caso do senhor Adenilson, eu acho que é isso, que chegou a ser trocado também, uma parte eu dei dinheiro para ele, e outra foram em 2 passagens também eu cheguei a dar, mas o vereador não soube disso. Se ele soubesse também eu falaria também, mas eu infelizmente tomei essa atitude e eu mesmo cheguei a repassar algumas requisições, não me recordo quanto, mas acredito que tenha sido nessa base no valor de uns 600, 700 reais, mais ou menos. As pessoas para as quais o senhor repassava essas requisições, para que elas pudessem abastecer nesses 2 postos, o Santa Isabel e o posto Terra, essas pessoas questionavam, recusaram algumas vezes, ou questionavam, olha, essa requisição é da Câmara ou é do vereador? Não, doutor, porque assim, quando eu fazia essa requisição, ela vinha no nome do vereador. Como tinha 2 blocos, um que eu trouxe, então, para omitir, no caso, o que eu estava fazendo, ou o que o vereador estava fazendo, era dada essa outra requisição com o nome do vereador e com a minha assinatura, mas quem pagava essa requisição era a Câmara. Certo. Mas quando o senhor entregava para essas pessoas, eu não chegava a falar, doutor, assim, para ela, mesmo para que não Por que o senhor falava? Nenhum problema. No caso, era para troca, como era uma troca, no caso de passagens, eu falava para ele, olha, eu tenho um combustível que é de uma cota que o Reginaldo me dá, e aí eu posso te pagar em combustível, o que você acha? E aí a pessoa dizia, não, tudo bem, mas ela também não questionava de onde era, porque não tinha o timbre da Câmara, né? Havia esse cuidado para que não levantasse uma suspeita, para que as pessoas viessem a falar. Houve algum momento que foi dado requisição da Câmara, eu acredito que tenha sido, né, em algum momento. Mas principalmente essas pessoas que estão nesse, que era eu mesmo que dava, para que não tivesse nenhum problema assim, e até mesmo com o vereador Reginaldo, ou alguém pegar aquela requisição e levar para alguém denunciar, então eu mesmo dava essa requisição. E como era o procedimento para a pessoa chegar no posto? Ela só chegava e apresentava, porque o posto já estava autorizado. Pois é, mas uma requisição que viesse com meu carimbo, ou a assinatura do vereador Reginaldo Campos, porque quem tinha esse bloquetezinho também não era só eu, o vereador também tinha também esse bloquete. Então o posto recebia requisições que tinham o carimbo da Câmara, o seu carimbo e o carimbo do Reginaldo. É porque a requisição da Câmara, doutor, ela já tinha o timbre. Ela já tinha o timbre da Câmara, uma requisiçãozinha branca, então com número, né? Então número de série. Então o posto recebia essa e também recebia essa outra requisição que o vereador pedia que eu fosse buscar lá no posto, e eu ia lá no posto, ou no posto Terra, ou no posto Santa Isabel, e pegava essa requisição. Olha, mas para o posto autorizar tinha que ter ou autorização do Reginaldo, tinha que ter o meu carimbo ou a assinatura do Reginaldo. Só isso o posto sabia. O posto sabia, tinha que ter nossa assinatura. Certo.
mas não podia atender se não fosse com a nossa assinatura. Tá. Teria Qual de ter era o controle que vocês tinham do que efetivamente o senhor, o Reginaldo, estavam distribuindo essas requisições? Qual era o controle de vocês? E, doutor, para lhe falar assim a verdade, não tinha um controle. Ela ficou, de uma certa forma, um certo descontrole. Chegou um certo tempo, não tinha assim uma prestação de conta, porque como era dada a requisição para o posto e depois o posto, mas esse controle, quando a requisição voltava para a gente, então a gente sabia, porque era feita, conferir aquelas requisições que eram dadas. Essas requisições que vinham lá para a dona Saúde, que depois ela repassava para mim, ou então vinha direto para a minha sala, essas requisições eram muitas requisições. Então, se fazia-se o valor, em cima do valor daquelas requisições, conforme vinham as placas dos carros. E, por ocasião que teve um momento que aconteceu um problema, que mais na frente a gente pode estar falando dessa, que sumiu algumas requisições, então o vereador pedia que fosse destruída, né, essas requisições. E, em algum momento muitas foram destruídas e outras não. E outras foram destruídas no período das investigações. E eram destruídas para não deixar rastro. Essas no período da investigação foi, doutor. Essas outras não, era para que não tivesse acontecido, porque tinham sido tirado, né, tinha sumido umas requisições, certo. uma quantidade muito grande, então o vereador pediu para mim para que essas não ficassem mais na minha sala. Então, como eu não queria que essas requisições ficassem nem na minha casa e também não ficassem lá no gabinete, algumas eram destruídas, mas no período das investigações tinha algumas na minha casa, não eram muitas, mas tinha algumas requisições que eu posteriormente... Tá, mas o senhor tinha algum controle de anotar em algum lugar? E, doutor, eu tinha uma planilha que eu anotava, geralmente o que se era dado aos vereadores ou o que se usava nos carros, né? Em algum momento, o que era dado para alguma situação que o vereador pedia, eu anotava na minha agenda, que no caso tem até na minha agenda que eu trouxe, algumas anotações poucas, tinham mais, mas que foram, no período das investigações, foram destruídas. Naquele momento, conscientemente, a mando do vereador, mas eu fiz. Certo. Essas pessoas que constam aqui, que eu já citei os nomes, para todas elas, foi o senhor que forneceu sem o conhecimento do Reginaldo ou com o conhecimento do Reginaldo? E, doutor, aí eu acredito que o Ramilson foi um que foi do conhecimento dele. Da minha cunhada, que eu repassei para ela, que eu dei para ela. Tá, um a um a gente vai falando, mas desses que eu listei, o Ramilson... Só o Ramilson, o restante, o senhor Branco, Correia... O Reginaldo não sabia. Não sabia, não, senhor. Não sabia. Se ele soubesse, também falaria. Mesmo porque foram não me recordo, no máximo foram 2 requisições de óleo, uma requisição de óleo, que eu cheguei a passar para o seu Branco Correia, e naquele momento eu disse para ele que era uma requisição de uma cota que o vereador tinha dado para mim, que era meu, e eu ia repassar para ele, e até naquele momento eu pedi até um valor dele, não me recordo, e ele me deu um valor um pouco abaixo, mas me deu, mas ele também ser justo também com ele. Ele, como vinha no nome do Reginaldo, e eu falei isso para ele, ele também não tinha conhecimento assim que aquela requisição era da Câmara. Nenhuma dessas pessoas questionou para o senhor, olha, isso não vai dar problema, requisição, deu ir abastecer no posto, nenhuma dessas pessoas questionou? Não, porque eu falei que o posto tinha, doutor, era autorizado a liberar que se tivesse com o meu carimbo do vereador Reginaldo Campos, né? Do senhor Ivo, isso aí ele estava fazendo uns serviços lá na Câmara. A dona Socorro Bessa foi dada mais num período de investigação, no período da eleição, que foram dadas, doutor, muitas requisições, tinha vários carros, tinha carros propagandas. Para além dela também foram dados para outros. Da dona Socorro, essa requisição era dada com o nome do vereador. Então, o vereador, eu tenho uma cota no posto, então eu dava essas requisições, mas sendo que era a Câmara, que era pago pela Câmara. Da dona Socorro Bessa,
Tem outras requisições também que foram dadas, no caso, que já foram sem o conhecimento do vereador Reginaldo Campos. Foram umas 2, 3 requisições, no caso, que eu cheguei a dar, porque o filho dela chegou a fazer um serviço lá na Câmara, de parte de câmeras, que ele tinha instalado lá no plenário, e não tinha como pagar aquele, então eu ofereci para ele uma requisição, no caso, que essa era do Reginaldo. E outra vez ele fez um serviço na minha casa, mas eu também passei essa requisição, foi um ajeitou o negócio lá da Sky lá na minha casa. Uma coisa, eu cheguei a dar, doutor, uma requisição dessa do vereador Reginaldo Campos. Tá. Por que o Reginaldo te entregava esses blocos de requisição? Era em confiança? Ele não sabia que o senhor pegava? Não, era em confiança, doutor. Havia um vínculo de confiança muito grande, né, entre o vereador e eu. Então, lá no posto, quando era pego, ele sabia dessas requisições, mesmo porque, assim, onde houve um volume muito alto, maior, tenha sido no período da eleição. Então, de forma alguma, ele queria que eu passasse a requisição da Câmara, porque seria fácil alguém pegar aquela requisição e fazer uma denúncia, alguma situação. Então, se alguém chegasse no posto com aquela requisição, o Ministério Público, alguém chegasse na hora que alguém estivesse abastecendo, ou alguma polícia, disse, não, essa requisição é do vereador Reginaldo Campos. Então, porque estava no nome dele, ou era assinada por ele, ou era assinada por mim. Sendo que o volume maior que foram dadas no período das eleições, né? Eu reconheço, doutor, que eu cheguei a dar algumas requisições, troquei em passagens, né, nessa do seu Ivanildo, cheguei a dar essa para o seu Branco, ele chegou a me dar, não me recordo quanto foi, se foi R$100, ele chegou a me dar o valor, eu cheguei a trocar requisição de combustível em polpa também, que eram para a Câmara, mas havia um desvio de finalidade. E eu também cheguei a usar combustível da Câmara, e em algum momento que eu cheguei a precisar viajar de carro, cheguei em Monte Alegre. Gastou-se mais no período das eleições. Isso, no período das eleições. Mas eu também estou falando também do que eu fiz também. Certo. Eu cheguei a abastecer o carro, que era até mesmo o carro que foi locado da Câmara. Eu cheguei em viagens particulares, como o carro ficava comigo. Eu cheguei lá no Santarém Mirim, cheguei em programação mesmo da igreja, abastecido com o combustível da Câmara. Tá, me diz uma coisa, como é que o posto, por exemplo, o posto tinha um contrato com a Câmara, para que pudesse ser abastecido nesse posto. E o valor era um valor X. Sim. Como é que o posto tinha controle, ou se o senhor não souber, diga, para chegar naquele valor do contrato? Porque pelo que o senhor está falando, o senhor saía distribuindo a requisição. Olha, abastece aqui, toma tanto, toma tanto. Vocês tinham controle para nós chegar, olha, daqui para frente eu não posso mais dar requisição, porque já chegou no limite. Porque quando chegava uma certa quantidade, assim, mas também não era assim essa coisa, mas chegou no momento da eleição, chegou não por troca de votos, isso aí, mas existia muito para as pessoas que estavam trabalhando na campanha. Sim. Quem trabalhava na campanha, carro-som, era dado. Vamos supor, se tinha uma base de 10 carros-som, quase todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, mas tinha outros carros, tinha o carro do Reginaldo, tinha o carro que estava comigo, tinha o carro que ficou com o José Carlos. O José Carlos também utilizava combustível quase todos os dias, porque ele precisava estar assim. Então havia essa autorização. Então quando chegava uma certa quantia no posto, aí o posto já dizia, olha, está alto aqui, não pode, tal, assim, tem que pagar, só vou liberar. E teve alguns momentos que o posto chegou a passar semanas, até semanas, chegou a passar uma semana sem poder atender a Câmara. E eu cheguei a passar até mesmo do meu dinheiro, depois o Reginaldo repassava para mim, ou do dinheiro que era da Valdirene e do Amaury David ou da Dona Socorro, para fazer com que os carros da Câmara naquele momento pudessem rodar. O posto não repassava mais porque já tinha atingido o limite. Atingido o limite, então ele pedia que, ele dizia, mandava o recado quando alguém ia lá, olha, o posto não liberou. Eu mandava a requisição, mas o posto não autorizou. Só vou autorizar quando for pago essa requisição. Então, quando o vereador Reginaldo Campos
fazia um valor, se estava devendo lá, vamos supor, 40 mil ou 30 mil, o vereador fazia uma nota de 20 e poucos mil para lá, aí o posto autorizava de novo a venda do combustível. Vamos lá então para as pessoas aqui denunciadas. O seu Raimundo Alves Ferreira, aqui consta que ele é proprietário de um Palio azul, placa JVO 9248. Ele emprestou o carro para o irmão, assim ele chamou, o irmão Samuel, no mínimo umas 7 vezes para diversos serviços, sempre particulares, fora de expediente, entre aspas, para cantar, para ir buscar alguém. Que ele entregava o carro na reserva e o carro voltava abastecido. Foi feito isso algumas vezes. Sim. Quem é o Raimundo Alves? Raimundo é um senhor lá próximo da minha casa, ele é um cabeleireiro, ele, né? Ele tem um salão de beleza, então eu cheguei a ver esse carro dele e também, em alguns momentos, quando eu usei, também dá a requisição mas era essa requisição do Reginaldo, abastecer o carro dele, mas foi eu mesmo que fiz. Ele nunca questionou o recebimento dessas requisições? Nunca chegou a questionar. O fato de ser de um vereador, ele nunca questionou? Não, assim, porque eu que falava para eles, né, doutor, assim, não, isso é uma cota minha. Eu dizia que era uma cota minha, que o vereador me dava, porque havia o vereador, um ajuda de custo que ele me dava. Então era esse argumento que eu, infelizmente, usei, né, com ele, né, nessa situação aí. Esses fatos aqui narrados, que ele emprestava o carro para o senhor, para fazer serviços particulares, para cantar, para ir buscar alguém, isso é verdade? Chegou a alguns momentos, mas eu cheguei também a dar para ele requisição, essa do vereador Reginaldo mesmo, assim, e ele me repassou o valor também. Certo. O senhor não lembra a quantidade que o senhor... Não, senhor, mas não foram muitas vezes também, não. Não foram muitas vezes, foram poucas vezes. Mas eu cheguei a dar para ele... um total de 175 litros. Tenha sido isso, mas de 50 litros eu utilizei e outras também que eu cheguei a passar para ele. Tá. Só lembrando que aqui é um período só. Tá. Aqui nós temos só... Eu sei, mas não foram muitas não. Foi no decorrer de todo esse período, não foram muitas vezes não. A Edirlane Pedroso Lopes, aqui consta que ela não era servidora e também nunca prestou qualquer serviço à Câmara. Ela é sua cunhada e que recebeu requisições repassadas pelo senhor, afirmando que o senhor tinha uma cota de combustível que sobrava, ela utilizou esse combustível num veículo particular, um Fiat, cor vermelha, placa JTZ 6195, recebeu para abastecer esse veículo dela, sendo que a requisição era entrega na residência dela pelo senhor e que ela teria dito que necessitava de combustível para o senhor e o senhor acabou repassando. O senhor confirma? Eu confirmo, então isso foi uma verdade, inclusive no dia que ela foi para vir aqui no Ministério Público, ela recebeu, que ela tinha ficado um pouco nervosa, ela perguntou assim para mim, né? Então eu estava muito atribulado com tudo isso e ela chegou para mim, naquele momento eu tinha uma intenção de chegar e pedir para ela que ela falasse, né, que dá uma outra versão aqui, né? Eu cheguei a cogitar isso, porque eu estava muito aflito naquele momento, e ela pegou e alegou e disse que não queria mentir, que ela iria falar a verdade, que eu tinha repassado para ela esse combustível, porque até naquele então eu iria alegar para ela que eu, como ela era minha cunhada, eu teria alugado esse carro dela, alguma coisa. Eu pensei nessa situação. Mas quando a minha esposa foi lá, ela alegou que, pelo fato da igreja, ela não iria mentir. Então eu peguei, quando foi à noite, eu cheguei e na casa dela, falei para ela, mano, fale lá o que o seu coração pode, fale a verdade, que queira ou não queira, eles vão chegar até mim. E eu fiz muita bobagem. Então, como eu fiz essas coisas, então
chegue lá e fale a verdade, não vai omitir. Então ela chegou e falou isso aí, né? Naquele momento eu fiquei, de uma certa forma, um pouco triste pelo fato que, quando eu fui com um advogado, ele me disse que eu seria preso por causa disso. Eu fiquei muito angustiado, porque se ela dissesse que tinha sido por uma outra situação, o Ministério Público poderia não me prender. Isso foi a alegação do advogado. Ele me passou naquele momento. Mas como ela tinha falado isso, que eu tinha dado, então eu seria preso. Então eu fiquei muito angustiado. Mas a Edilane, doutor, e nem foram esse momento que foi dado para ela. Hoje, como colaborador, se eu tivesse, toda semana fosse uma situação, eu falaria hoje aqui e diria, não, ela me pediu, mas foram dadas no máximo umas 3 requisições de 10, 15 litros para E qual era o objetivo de dar para ela? Por que dar para ela? Eu dei para ela mesmo assim, minha cunhada estava passando aquele momento difícil, né? Eu disse para ela que era uma requisição minha, aquela requisição que era do vereador, e eu cheguei a dar aquela requisição para ela. E ela sempre foi assim, uma pessoa assim, que sempre, quando eu precisava, me ajudava. Às vezes eu ia na casa dela, ela sempre me tratou muito bem. Então, naquele momento, eu cheguei a passar nessas requisições para ela. Mas não era assim, uma requisição da Câmara. Eu também não sei lhe dizer assim, se ela saber, mas como eu falei para ela que era do vereador Reginaldo, que eu tinha uma cota com ele, eu sempre utilizava esse termo, né? Eu tenho uma cota com o vereador, é dele essa requisição, então eu cheguei a repassar, né? Ela também não questionou? Não, senhor, não questionou. Não, senhor. Ok. Deixa eu ver aqui. Antônio Ivo Gomes, de Lima. Aqui consta, também ele não era servidor da Câmara, que ele teria prestado um serviço de revitalização do prédio, e a requisição foi entregue pelo senhor. Ele utilizava uma Toyota Hilux vermelha, placa JPW 3687, e ele carregava entulhos e materiais para a obra, que por conta disso ele recebia. O senhor confirma isso? Ele recebeu 123 litros. E doutor, o Ivo ele fez um trabalho assim, um período, né, lá na Câmara, lá de revitalização. Inclusive essa revitalização que foi a revitalização que foi feita na Câmara. Foi essa revitalização que eu acredito no ano de, acho que foi em 2015, essa revitalização. Foi feita uma revitalização na Câmara toda, né? Então, eu cheguei a dar, mas isso sem o conhecimento do vereador. Pela proximidade que eu tinha, o Ivo era um amigo meu, já de muito tempo, de longas datas, então eu sempre tive assim, uma proximidade muito grande com ele. Então, se às vezes ele falava, porque o Reginaldo não estava repassando alguns valores logo de princípio que ele precisava para ir resolver, então se precisava ir buscar material. Certo. Então ele alegava para mim para ir buscar, né, esse material lá de construção. Essa requisição, o Reginaldo sabia? Doutor, se foi do Ivo uma ou duas que ele soube, mas das outras se teve uma base, porque foram dadas. E o que o senhor ganhava fornecendo requisição para ele? Como eu falei, ele era um amigo meu e ele precisava fazer esse serviço lá na Câmara, e ele alegava que estava sem combustível no carro dele para ir buscar, e por essa proximidade que eu tinha com ele falava, poxa, eu estou sem combustível, você anda no meu carro, vê o que tu faz. Aí eu, pela proximidade e ignorância minha mesmo naquele momento, até mesmo para agradar, eu cheguei a repassar essas requisições para ele. E então, também não foram muitas. E também, mas ele chegou a fazer essa parte porque se tirava-se entulhos de cima, nesse período foi dado uma, né, para ele tirar esses entulhos. Foi a caixa que tinha quebrado lá em cima, que ele fez um trabalho.
telhas quebradas, então ele tirou esses entulhos. Chegou a ser feito Tá, isso. por Mas contrato, as outras por vezes... contrato ele não poderia receber. Não, senhor, não poderia. Essas requisições foram dadas para o Ivo para que ele pudesse fazer esse serviço de ir lá, doutor, no material de construção, sempre estava precisando ir, ou pegar o pessoal dele, que alegava que o trabalho realmente tinha sido feito um preço mais abaixo, e eu mesmo cheguei a dar requisição com o nome do vereador Reginaldo Campos. Uma ou duas no máximo, o vereador, eu cheguei a comunicar ao vereador, mas as outras vezes foram por iniciativa minha mesmo. Pois é, aí é que ele diz, o senhor tinha muito, pelo que o senhor está contando, o senhor tinha muita liberdade. Tinha, doutor, tinha com muita o Reginaldo, liberdade. pelo que o senhor já falou, pela confiança. Tinha, sim. Aí eu volto a lhe perguntar, o Reginaldo não lhe questionava, porque assim, só por essas pessoas que estão denunciadas, eu não estou nem falando de outras, só por essas pessoas foram muitas requisições. Como é que o senhor justificava para ele esse tanto de requisições? Ele era, assim, o Reginaldo, ele confiava muito em mim também, né? Então, assim, ele não... O senhor dizia que, olha, eu dei requisições para... É porque eram dadas também outras requisições para outras pessoas que o vereador autorizava. Então, ele também não se importava em... Não tinha, não. A realidade era essa, ele não tinha esse controle. E também, como os carros da Câmara o tempo todo estavam saindo, os carros, então eu alegava que eram colocados, por exemplo, se eu desse uma requisição como essa do Ivo, que eu cheguei a dar para ele, eu pegava e colocava lá na minha anotação como se fosse na range que tinha sido colocado. E se ele viesse perguntar alguma coisa, né? Entendi. Então, nesse sentido, era assim que eu fazia. Tá. Raimundo Ivanilzo Correia Branco, proprietário da empresa Branco e Correia. Aqui consta que ele tinha um contrato com a Câmara, através dessa empresa, Branco e Correia Limitada, cujo objeto tratava-se de fornecimento de material de limpeza. O abastecimento do combustível ocorreu uma ou duas vezes, em decorrência de Samuel ter lhe pedido um favor para atender um evento na Câmara, embora tenha sido extracontratual. Ele utilizou a caminhonete de cor branca, registrada em nome da pessoa jurídica da empresa dele, placa APT 2837. Ele recebeu requisições ou requisição em contrapartida ao serviço. Não se recordava o valor exato, mas ele acredita que não passou de R$300. Que o citado evento ele carregou um som e umas cadeiras, fazendo vários percursos nesse dia, não sabe precisar onde, e que abasteceu uns 50 litros de diesel. O senhor confirma isso? E, doutor, foram dadas foram uma ou duas requisições que foram dadas para o seu Ivanilzo. Volta a lhe lembrar, isso aqui foi só de um período de 2016. Mas foi. Se houve um outro período... Se houve, eu diria também. Não foi. Foram, no máximo, essas duas requisições para o seu Ivanilzo, que foram dadas para ele. Como eu falei, eu peguei um valor, não me recordo se foi 100, 150 reais que eu peguei em valor e dinheiro para o seu Ivanilzo. E a respeito dessa, de pegar, no período da investigação, eu procurei o seu Ivanilzo e pedi para que ele falasse isso dessa forma aqui. Mas a requisição também que eu cheguei a dar para ele foi essa requisição do vereador Reginaldo Campos também, alegando que era também uma cota que eu tinha, e naquele momento eu dei para ele essa requisição. Não foram mais de duas requisições, então isso aí pode provar, não foram. Eu cheguei a dar, e a respeito desse de pegar, foi eu mesmo que procurei o seu Ivanilzo lá na Borges Leal. Ele estava lá parado, eu parei no período das investigações, eu estava muito angustiado, eu chamei ele e perguntei se ele tinha sido chamado pelo MP, e ele me falou que ele tinha sido chamado e que ele viria, não sei se uns 5, 6 dias depois. Então eu pedi para ele para que ele falasse essa versão aqui na promotoria. Mas a verdade foi que eu dei essa requisição para ele e ele chegou a me passar um valor em dinheiro, sendo que essa requisição não era uma requisição com o timbre da Câmara. Mas naquele momento eu queria me beneficiar naquele momento. Qual foi o valor que ele já passou? Eu numa base essa base de uns R$300, R$250 nessa base
que foram das duas requisições. E essa requisição estava com a assinatura de quem? Estava com a minha assinatura, doutor. A sua assinatura? A minha assinatura e o meu carimbo com o nome Reginaldo Campos em cima. Mas o Reginaldo também... E ele questionou? Não sabia. Não questionou porque eu tinha falado para ele que era uma cota minha. Eu sempre, infelizmente, eu usava esse termo para me ter esse benefício, doutor, para mim, naquele momento. Ok. Temos aqui o Marcos Luiz Rocha Costa, que, segundo consta aqui, é um radialista, não era servidor, nem possuía contrato com a Câmara, tinha uma Toyota Hilux preta, placa HXK6999, utilizou esse combustível fornecido pelo senhor para divulgar trabalhos itinerantes da Câmara, fora de Santarém, nas comunidades, e recebeu entre 8 e 10 requisições. Confere? Doutor, essas requisições que foram dadas pelo Marco Luiz, ele tinha um golzinho, ele tinha. Bem, aqui ele abasteceu uma Toyota Hilux. Era um gol que ele tinha. Então, esse do Marco Luiz era autorizado pelo vereador Reginaldo. Esse aí era dado mesmo uma requisição. E do Marco Luiz foi chegado a dar mesmo a requisição da Câmara mesmo. Dele eu não me recordo de ter dado com essa do nome. Porque como era o Reginaldo que estava autorizando, então eu não... Se desse algum problema, ele estava sabendo. E que serviço era esse que ele prestava? Ele não prestava serviço, não havia esse tipo de prestação de serviço. Esse tema de trabalho itinerante aqui não existia. Não, é porque assim, como teve algumas... Pode que tenha tido assim, a sessão itinerante, que ele tenha ido cobrir alguma situação do vereador, e ele ter pedido isso para o vereador, porque o vereador às vezes precisava ir em algum lugar, e a parte de imprensa da Câmara não podia ir lá, e aí ele queria ir lá também, disse, não, mas eu estou sem combustível no meu carro. Aí o vereador, então, Samuel, dá 10 litros de combustível para o Marco Luiz. Aí era dado aqueles 10. Mas é dentro, no máximo, porque o vereador sempre pedia para segurar, então foi nessa base de no máximo... Mas ele divulgava trabalho da Câmara? Era só reportagem a respeito da Câmara, né? No caso, que se tiver acontecido. Mas o vereador disse, Samuel, autoriza aí 10 litros de combustível. Mas era mais assim, 10 litros de combustível para o Marcos Luiz, eu acredito que nunca chegou a ser 15, 20 litros, assim, para ele, assim. Foram requisições de 10 litros autorizadas pelo vereador. Essas que eram dadas para o Marcos Luiz, o vereador Reginaldo era ciente, ele sabia. E não me recordo de nenhum momento eu ter dado para o Marcos Luiz sem que o vereador tivesse autorizado, mas foi dado para ele. Agora, se foi prestado esse serviço para a Câmara, ele sempre, constantemente, todos os dias, ele ainda continua ali pela Câmara. Tá, mas esse serviço seria informal? Não, era informal, não tinha contrato, porque a Câmara tem o setor da Ascom, no caso, que trabalha nesse assessoria de comunicação, que dá como é que se diz? Esse apoio quando um vereador precisa. E aí sim é abastecido, chegou em algum momento a ser abastecido carro do servidor da Ascom para que ele pudesse, porque como não tinha o carro, então olha, a Ascom precisa cobrir uma situação. Então se pegar, então vou dar 20 litros de combustível, você vai no teu carro. Fora o Marcos Luiz, foi entregue alguma requisição para jornalista, blogueiro? Doutor, eu me recordo de poucas vezes, assim, mas foi dado por requisição também assim, de 10 litros, foi esqueci agora o nome dele, mas é um blogueiro também, mas foi assim para colocar na moto 10 litros de combustível, eu esqueci agora o nome dele, não me recordo. Depois, conforme eu for falando, eu me lembrar, eu lhe falo. Certo. Tá bom? Tá. Só para registrar nesse momento, entrou na sala o advogado Anderson Jesus. Fora ele, o senhor não lembra? Outro jornalista? Não, se a possibilidade que tenha sido dado, mas o vereador ter dado, né? Porque também ele ficava também com um bloco também de requisição, para quando precisasse ele dar. Tá. O seu José Denilson Corrêa Branco, aqui consta que ele era proprietário da empresa Vitória Régia, abasteceu um veículo Fiat Palio, placa JUM0712, cor azul, com requisições da Câmara,
fornecidas pelo senhor. Esses pagamentos eram contraprestação por passagens aéreas particulares emitidas para o senhor pela empresa do senhor Adenilson, a Vitória Régia, e ele recebia isso em combustível, requisições assinadas pelo senhor. O senhor confirma isso? Confirmo, doutor. Foram duas 200, passagens. aqui nesse período de agosto Porque foram duas passagens só. Foram agosto a outubro, a novembro de 2016, foram 270 mil. Foi nesse período, doutor, que foi isso aí que foi dado para ele aproximadamente, porque eu cheguei a dar uma parte em dinheiro para ele, né? Uma parte eu cheguei a dar em dinheiro, e outra parte eu cheguei a dar mesmo em requisição mesmo da Câmara para ele, para cobrir o valor. E ele sabia que era da Câmara? Acredito que sim, porque eu não me recordo se eu cheguei a dar da Branca com o timbre da Câmara ou dos outros eu me recordo bem. Agora dele, eu não me recordo se tenha sido com o do Reginaldo, mas provavelmente que tenha sido da... E ele não questionou também? Não, senhor, não questionou. O fato do senhor estar entregando não, senhor, não questionou. requisição, combustível da Câmara? É porque, infelizmente, eu sempre tinha esse de dizer que era uma cota minha que eu tinha, né? Eu tenho uma cota minha que o vereador me dá, tu só não fala para ele tal, assim que eu alegava para ele, né? Então, eu cheguei a dar dessas duas passagens, foram duas passagens que eu comprei com ele, uma parte eu cheguei a dar em dinheiro e a outra parte foi em combustível, mais em combustível do que em dinheiro. Certo. Essas passagens foram para quem? Essas passagens foram para um irmão meu, foi para um irmão meu que... Para um irmão só? Eu não me recordo se foi do outro, mas teve duas passagens, foram dois irmãos meus. Foram duas passagens de volta. Isso, e de volta. O senhor lembra para onde? Manaus, Santarém, Manaus e a outra de Boa Vista, Santarém. Acho que foi, mas era essa base, dava uns R$700, a outra, se não me falha a memória, foi uns R$600. Uma parte eu cheguei a dar em valor em dinheiro e outra foi em combustível. Certo. Temos aqui o Ramilson Prestes dos Santos. Ele abasteceu o veículo JVG 0399, um Fiat Palio. A requisição foi fornecida pelo senhor. Ele alegava, o Ramilson, que era em razão de doença de pessoa da família, que ele teria procurado o presidente da Câmara, o Reginaldo, e o Reginaldo teria informado que a ajuda poderia ser feita através de combustível, fato que se concretizou com a requisição fornecida pelo senhor, e que ocorreu mais de um abastecimento na Câmara. O senhor confirma? Isso aí foi verdade, doutor. O Ramilson, ele é um policial, ele chegou com o vereador pedindo que ele precisava uma quantia de dinheiro, né, para que ele pudesse atender uma situação, não me recordo se era um período de campanha, não me recordo. E aí o vereador disse que não tinha dinheiro naquele momento, que ele ia atender ele com uma requisição, mas não me recordo, mas não foram muito, foram base de uns 20 litros de combustível dado para ele, mas essa requisição foi autorizada, essa foi pelo vereador Reginaldo, mas foi essa única vez que eu me recordo do... Mas essa não foi requisição da Câmara? Eu acredito que tenha sido uma requisição da Câmara mesmo, mas ele também não questionou nada. Isso o senhor entregou por intermédio do Reginaldo. O Reginaldo que esse foi o Reginaldo mesmo que chegou e me autorizou. Se não fosse também eu chegaria, diria como os outros eu tenho que falar. O Ramilson questionou alguma coisa? Não, senhor, não questionou. Não. Ok, e temos aqui, por último, a Socorro Bessa Leal, que ela não tinha prestação de serviço formal com a Câmara, embora ela fosse servidora, que justificasse ela receber o combustível e que ela recebeu por conta de eleições. Na última eleição, quem falou isso foi o filho dela, confirmou isso, que ela foi candidata a vereadora em 2016, pelo PSC, e que ela trabalhou voluntariamente na campanha política. Ele trabalhou, o filho, na campanha política partidária, e utilizando-se do veículo Classic, cor preta, registrado no nome dele, mas abastecia com requisições da Câmara para favorecer a campanha da mãe. Sim. E que foi, ele acredita, entre 5 e 10 requisições que foram repassadas pelo senhor para a Socorro Bessa. O senhor confirma? Sim, foram dadas requisições no período da campanha, doutor. Foram dadas algumas requisições e no período também que ele fez esse serviço, como eu já falei, ele fez um serviço lá na Câmara, ele trabalha com isso.
de câmera, e eu pedi para que ele, mas eu não tinha dinheiro. Foram 300 litros. Foram dadas para ele. Tanto é que, se o senhor for verificar, ela não dá-se só no período da eleição. Também houve também uma requisição. Foram essas que foram dadas, não me recordo, mais uma vez eu cheguei a mandar por ela e outra foi dada para ele. E quando o senhor entregava para ela? Do Reginaldo. O senhor dizia o quê? Não, no período da eleição Ela do vereador. Era no período da eleição, ela era candidata naquela. Mas ela pedia. O vereador que autorizava, né? Porque eles pediam, né? Queriam rodar para trabalhar para fazer campanha. Certo, mas ela ia, ele pediu, olha, estou precisando. Não, ela entrava em contato com o vereador Reginaldo Campos porque o vereador tinha esse compromisso de ajudar para que a campanha ela fluísse, né? Certo. Então era dada essa requisição, mas essa requisição que era dada era uma requisição essa no mesmo termo, o nome do Reginaldo com carinho e repassada para ela, e chegou a ser dado, eu cheguei a dar para ele umas 2 requisições, mas era dessa também, desse serviço que ele chegou a fazer, e um serviço que ele chegou a fader lá na minha casa, da Sky lá que ele mexeu, e eu peguei e dei essa requisição também. Ela, como servidora, ela não tinha direito. Ela não tinha. Foi no período da campanha mesmo que foi dado, que era a mesma requisição que era dada para as pessoas dos carros-som, e que eram dadas, né, que o vereador não queria que as pessoas soubessem, e nem mesmo ela, como candidata, viesse saber que aquela requisição era da Câmara, para que ela viesse também dizer que aquela requisição ela era da Câmara e poderia espalhar dizendo que o vereador, chegar na boca dos outros vereadores também, que o vereador estava dando uma requisição da Câmara para uma candidata, sendo que ela tinha muitas amizades. Então era dada essa requisição. Ela sabia disso? Não, ela sabia que a requisição era do Reginaldo, porque era do Reginaldo. Agora, se ela sabia se era da Câmara, aí eu já não sei lhe falar. Se soubesse, mas como tinha essa requisição do Reginaldo, então o Reginaldo orientava que fosse dada essa requisição, para que os candidatos não pudessem saber que estava sendo utilizado requisições da Câmara na campanha do vereador Reginaldo e também de possíveis candidatos. Houve alguma irregularidade da Câmara com os postos, esse Santa Isabel e esse posto Terra? No posto Terra, doutor, eu não tenho assim muito o que falar, que eu não tinha muita essa proximidade, mas que vinha requisições, no caso do Reginaldo, requisições dessa do posto Terra, no caso, assinadas pelo Reginaldo com valores de 200, 300 litros, e vinha. Agora, para onde foram, eu não sei lhe dizer, né, quem utilizou esse combustível, mas que era dado, e o próprio vereador também pode confirmar. Né? E era feito as notas também conforme a quantidade, eles passavam o valor, olha, estão devendo tanto litro de óleo, tanto litro de gasolina aditivada, tanto assim. Aí eles mandavam para a Câmara, aí se fazia-se o valor, e aí o Reginaldo autorizava fazer o empenho da nota para fazer o pagamento da nota. Né? Mas eu acredito, assim, na minha visão, assim, o posto Terra não tenha tido tanto, assim, pelo que eu vejo, assim, eram essas requisições que vinham assinadas pelo vereador Reginaldo Campos, que não eram repassadas para mim, que aí ele pode explicar. Alguma irregularidade desse posto Terra de ter sido favorecido para ganhar? Não, senhor, não, senhor. Ela, no dia do pregão, a funcionária Érica, ela foi lá participar, eu não me recordo, eu acredito que não tinha outro posto no período, foi só esse eu estava, não houve irregularidade deles, eles foram tudinho. Havia algum repasse? Não, senhor. Do Reginaldo? Pelo menos eu nunca cheguei a ver o posto repassar, porque... O Reginaldo com o posto, alguma negociação do Reginaldo com o posto, devolvendo quantia para o Reginaldo? Não, eu nunca vi. A dona Socorro, assim, ela era, assim, uma vez quando... A Socorro é a proprietária do posto lá. Quando se atrasava 2 dias, logo ela cortava, não vai dar para fazer. Inclusive, uma vez porque estávamos devendo lá no posto, uma base de uns 7, 6 mil, e aí ela cortou, e o Reginaldo queria que ela ficasse, ela dizia, não, eu nem vou mais participar de licitação mais com você, eu não quero mais, e foi que ela cortou,
mas ficou se devendo esse valor lá. E o Reginaldo depois pagou esse valor lá para ela. Não sei como ele pagou. Eu não cheguei a ver ele lá levar esse valor, mas eu acredito pelo fato dela sempre estar cobrando, ele tenha Tá. E do pago outro ela. posto? O posto de Santa Isabel, no caso, o que a falar, essa parte do pregão, eu não me recordo quem foi que representou lá. Não sei se foi, até mesmo pode ter sido o Esterley, não sei, representando o dono do posto. Eu não vou lhe dizer com certeza, porque eu não cheguei a ver, eu não me recordo e eu não estive mesmo. Se eu posso ter assinado, estou lá, tudinho, mas eu não estive. Eles teve levado lá para me assinar, mas o posto Santa Isabel, ele fornecia o combustível para a Câmara também, da mesma forma como o posto Terra, e também cedia também essas outras requisições que tanto o vereador usava quanto eu, tanto no período da campanha, mas também eles não questionavam para onde era, da onde era, se eram só pessoas da Câmara, eles atendiam, porque era mandada aquela requisição e o vereador Mas alguma pediu para que irregularidade na autorizar. contratação do posto? Na contratação, eu não posso lhe dizer que Passando houve a contratação, da execução do contrato, alguma irregularidade? essa parte de gêneros alimentícios, como eu lhe falei, foram 2 vezes que eu cheguei a presenciar o Reginaldo falar que o posto ele iria emitir uma nota no valor mais alto para que pudesse pagar, no caso, o supermercado, que estava no valor alto lá e ele precisava. Então, naquele momento ali, como essa prática, naquele momento, para o vereador se achava-se normal, mesmo errado, ele acabou levando isso e eu acabei acompanhando naquele momento. Você sabe qual foi o valor? Eu não me recordo, porque no final do ano ele reclamou, como eu falei, de uma nota que ele tinha mandado fazer. Isso ele comentou comigo no carro, foi lá na Câmara, que ele tinha feito essa nota muito alta para o posto, porque ele estava devendo alto no supermercado e havia uma cobrança. Então, essa irregularidade também, e que ele disse que precisava pagar também a festa do fim de ano da Câmara. Agora eu não cheguei a presenciar se houve algum repasse do Carlinho para o Reginaldo, ou de algum funcionário do posto, eu não cheguei a presenciar. O que eu cheguei a presenciar foi uma vez o vereador Reginaldo Campos, que o supermercado não queria mais liberar mais gêneros alimentícios. Supermercado Alvo. É o mesmo proprietário isso, do posto. E o vereador Reginaldo Campos foi, eu fui com ele nesse dia, e o Reginaldo levou um envelope que, pelo que o Reginaldo tinha me falado, era uma base de 5, 6, 7 mil reais, aproximadamente, não era mais que isso, que ele tinha ido levar para dar uma vez no posto, no supermercado, esse dinheiro mesmo, vivo mesmo. Certo. Ele levou. Mais algum detalhe que o senhor recorda? E, doutor, assim, em relação a teve momentos assim que eu cheguei assim para amigos chegar a repassar 10 litros, 20 litros, cheguei a repassar sem o conhecimento do vereador Reginaldo Campos. Eu cheguei a passar também. Uma vez eu cheguei, um amigo meu que tinha uma loja lá no centro, eu comprei lá umas camisas, paguei uma parte de dinheiro, aí eu tinha uma requisição dessa, eu cheguei a passar para ele, mas eu cheguei a fazer isso. Certo. Mais alguma coisa que o senhor recorde? Sim, que eu recorde não. Conforme se eu for recordando, eu posso depois em outras estar falando, mas foi nessas situações que aconteceram. Tá. Algum funcionário, algum servidor que seja do seu conhecimento recebia essas requisições, mesmo não havendo previsão legal? Doutor, funcionários... O vereador tinha uma cota. Os funcionários... deixa eu falar. Os vereadores, eles tinham, doutor, uma cota, que eles recebiam todo mês 150 litros, e outros também, quando precisava, que eles faziam uma viagem, alguma situação, eles pediam. Sendo que essas requisições, doutor, elas eram dadas todas divididas, de 10, de 20 litros. Elas não eram dadas, eram alguns vereadores que pegavam
a cota certinha, a doutora Nelvira, ela pegava o valor dos 150 litros bem direitinho, e outros, me recordo. Mas os outros geralmente tinham alguma outra demanda que precisava. Não era todo mês, mas tinha. Eles podem negar, mas tinha. Às vezes era 50 litros. Passava da cota deles. Passava da cota, mas com autorização do vereador. E como é que justificava se passava da cota? Doutor, eles passam... Porque o vereador autorizava. Que ele autorizava lá o presidente, ele chegava, olha, Samuel autoriza. E quando era uma viagem para a região dos lagos, eles emitiam um ofício, no caso, dizendo assim, olha, eu vou viajar para tal... Agora, se ele viajava, não sei, o vereador tal está precisando de 200 litros, o vereador Júnior Tapajós, o vereador Emílio Aguiar, precisava quando precisava. As viagens que eles faziam. Então, eles emitiam um documento e eram assinados. Esses documentos, eu acredito até mesmo que estejam na mão do Ministério Público, porque tinha alguns desses documentos na minha casa e também foi por isso que foi feito aqueles documentos que foram assinados com datas retroativas. Nós não tínhamos falado, mas já que se trata de combustível, eram aqueles ofícios que eram feitos, que os vereadores assinaram e depois o vereador Reginaldo não quis mais entregar, porque com medo de complicar os vereadores, porque não havia uma norma para que legalizar aquele combustível que os vereadores estavam usando. E, inclusive, depois foi feita até uma portaria, se não me fale, com uma data retroativa, né, para justificar esse combustível que eles usavam. Mas todos os vereadores, eu não me recordo de nenhum não ter assinado, mas eles assinavam. Então, eles utilizavam. Não utilizaram com a quantidade que era, na realidade, que as notas eram feitas, né? Porque foram usadas muito no período no sentido da campanha, nesse sentido de troca para pagar esse sentido do supermercado, e por isso também as notas foram bem para o alto, né? Mas não, e servidor? Servidor da Câmara, se ele recebia mais do próprio vereador, como eu falei, porque era picotada, todas as requisições. Que serve o seu conhecimento de alguém que recebesse? Mas era do nosso gabinete. O José Carlos, que ele recebia, mas ele alegava para fazer serviços da Câmara mesmo. A dona Socorro também, quando ela precisava, mas era pouco, 10 litros, que era para resolver alguma coisa. Que eu me recorde, era eles, assim, mas dos outros mesmo não tinha, porque o vereador não permitia, não queria que fosse. Alguém que prestasse serviço com contrato, com licitação e tudo normal. O Esterley eu cheguei a dar, algumas requisições para o Esterley. Não foram muitas, mas eu cheguei a dar para o Esterley. Alegando o quê? Para que era? Eu cheguei a dar para ele, porque ele alegava que ele ia muitas vezes na Câmara. Às vezes a gente pedia, traz um tônico aqui para mim. Pô, fica muito ruim para mim trazer um tônico. Às vezes que consegue aí 10 litros de combustível ou 15 litros. E eu também cheguei, como eu falei, naquele período que eu tinha tirado eu tinha comprado um computador com ele e uma parte eu cheguei a passar. Mas foi em requisição de tona, né? Não foi de combustível. Lembra de mais alguma coisa? Não, o rapaz que eu falei do blog, no caso que foram umas 2, 3 requisições de 10, era o Ney, do blog do Ney. Blog do Ney. Blog do Ney. Isso foi umas 3 requisições, só que o vereador deu assim, mas era para moto, de uns 10, não tenha passado de 20 litros. Não. E não tinha previsão, ele não tinha contrato não com a Câmara? Não tinha, não. Ok. Os advogados têm algum questionamento? Não? Ok. Encerro o termo de colaboração do Samuel da Conceição Fernandes relacionada especificamente a esse processo. 0015-211-63-2017.